Fala, E aí, Bruno. Eli, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Legal falar contigo. Bom, primeiro eu que agradeço aí, viu, Eli? Sei que seu tempo é corrido, pô, tá gerindo aí uma empresa que tá em ampla ascensão, crescendo, então agradeço por ter separado essa uma horinha aí do seu dia para poder falar com a gente aqui. Não, imagina, sempre que chamar, tô aqui às ordens, paro tudo. Bom, eu queria começar, Eli, para o pessoal te Ah, conhecer, né? É que você contasse um legal. pouco da tua história. E pode se demorar, gente, porque nessa live aqui, quem vai falar muito mais é o Li. Eu sou basicamente um perguntador e vou deixar que ele se apresente e fale um pouco mais sobre a Avenue. Por favor. Tá bom, Bruno, obrigado, cara. Cara, eu e meus sócios, né, a gente trabalha com corretora, mercado financeiro há bastante tempo. Sempre com pessoas físicas, sempre via internet, e a gente desenvolve corretoras já há pouco mais de 2 décadas para pessoas físicas acessarem investimentos, né, de uma forma mais simples, mais fácil, né, e sempre com a cabeça de democratizar o acesso. A gente fez a carreira inteira assim. Só para dar um pouquinho de contexto do que a gente já fez, acho que antes de fundar a Avenue, eu fundei a Clear junto com outros sócios em 2012. A gente acabou juntando com a XP. Na XP, eu, além de CEO da Clear, tocava as áreas de tecnologia e de marketing, né? Acabamos saindo mais ou menos no deal com o Itaú para montar a Avenue. E antes disso, acho que é um pouquinho mais velho de mercado, não sei se vai lembrar, no começo dos anos 2000 a gente tinha uma corretora que chamava Win Trade, né? Fez Essa eu bastante já não sucesso peguei. naquela época. Era bem no... Cara, sabe que era legal? Porque 2003 foi quando a gente lançou, o acesso a investimento em ações no Brasil ainda era um negócio muito fechado para clientes de mais valor patrimonial. Porque a estrutura era muito física, né? Mesa, cadeira, telefone, né? E quando a gente começou a desenvolver as corretoras via internet, criar acesso, foi quando as pessoas, pela primeira vez, começaram de uma forma mais saudável a acessar o mercado de ações. E o que era isso, né? A gente desenvolvia não só a infraestrutura de acesso, mas também todo um ecossistema educacional, de análise, né, com preços diferenciados. A Win, pra você ter ideia, foi a primeira experimentação de corretagens fixas e corretagem zero, né? Então, em começo dos anos 2000, aquilo foi muito importante para o desenvolvimento do mercado de capitais. E algo parecido que a gente está fazendo aqui na Avenue agora, né? Então, depois que a gente juntou com a XP em 2013 para 14, não sei se você vai lembrar, a gente fazia uma campanha que no Brasil pegou bastante, a gente falava de desbancarização, Sim, pô. né? Muito E forte essa campanha. foi super forte, mas para lembrar de época, né? Então, de 2014 para frente, foi que a categoria em corretoras, né? O investimento em ambientes independentes, que catalisou no Brasil. Então, até lá, né, tinha um acúmulo, ainda tem, mas a Tem. gente tinha um acúmulo muito mais intenso em poupança, em produtos de muito baixa eficiência, né? O brasileiro ainda, né, pelo um gráfico que eu usei até no curso há pouco tempo, mais de 98% das pessoas, quando você fala em investimento, elas pensam em banco ainda, elas nem conhecem direito o que é uma corretora, né? Pensa num cofre, né? Pois é. Então, muito porque a cabeça ela é muito na preservação de capital. O brasileiro pensa muito nisso. E talvez até para esses instrumentos nem consiga ter muita eficiência. Mas o fato é que depois de 2014, né, muita gente começou a entender que poderia investir fora do banco. E a gente teve um movimento tão violento de saída. Pra você ter ideia, Bruno, em 2015, acho que em 2014 para 15, todas as corretoras somadas, né, as corretoras independentes, deveriam abrir algo em torno de 400 a 600 contas por dia, né, todas somadas. Quando a gente fala de volume financeiro, todas as corretoras, a indústria independente capturava algo em torno de 400 milhões de reais todos os meses. 3 anos depois, então, que estava em 2017, esse número, o número de clientes, né, a indústria capturava entre 20 e 25 mil contas todos os dias, né, e capturava algo em torno de 15 bilhões de reais todos os meses. Quer dizer, uma elasticidade de crescimento enorme num período de tempo muito, muito curto, né? E o que foi muito efeito disso? Os produtos financeiros começaram a ficar escassos, né? Então, não sei se você lembra, até 2016 ou 2017, a gente tinha uma abundância de LCIs, LCAs, né? Os bancos médios captavam com taxas muito, muito eficientes ainda. E o que a gente viu com essa chegada muito rápida de dinheiro é que os fundos de investimentos mais interessantes começaram todos a fechar, né?
o Verde fechou, o SPX fechou, né? Os bancos médios estavam fully funded, então você via bancos, né, com a desculpa do FGC, mas bancos médios e pequenos captando a 99 do CDI, que parecia Sim, uma bem berutice. tranquilo para eles. Né? E, assim, e o mercado de capitais crescendo, mas longe de conseguir capturar toda essa liquidez. Então o que a gente começou a ver foi, cara, toda vez que a gente tinha uma oferta melhor para colocar na indústria, o que aconteceu? O private, ou você rateava muito entre todos os clientes, né, ou o private ela capturava a oferta inteira. O que a gente começou a ver então é que o private começou, além de capturar todas as ofertas, a migrar para o exterior, e o cliente de varejo começou a ficar muito achatado nas ofertas de menor valor agregado, que eram as ofertas de produtos bons, como Tesouro Direto, né? Mas, assim, quando a gente fala de alocação, diversificação de investimentos, de forma geral, né? Pensando como indústria, pensando como fornecedor de investimentos, você vai pensar sempre em três bolsos, né? Aquele de preservação de capital, o de renda, né? Income e de risco. O que a gente começou a ver é que o miolo começou a ficar escasso para a pessoa física. Então você tinha uma indústria inteira ou achatada na preservação de capital, ou o cara ia do outro lado, buscava muito risco, né? Então começou a ficar muito óbvio para a gente de que o varejo ia precisar acessar o sistema financeiro internacional a fim de ter uma diversificação mais eficiente, né? Então, e de forma geral, a gente pode falar um pouquinho disso depois, diversificação sempre foi algo muito traumático no Brasil, né? Assim, histórico, né? O público diversifica muito. Deu uma travada aqui. Oi, voltou. Deu uma travada. Tá, vamos lá. Começou a ficar muito evidente de que a demanda por investimento no exterior ia começar a Caiu ainda? Voltou? Tô te ouvindo. A imagem está travada, mas Tá. tô te ouvindo. Agora voltou. Ah, tá bom. Você estava falando da demanda que ia começar a crescer, ficou evidente? A gente começou a ver uma demanda por investimento no exterior ficar evidentemente forte, né? Foi quando a gente decidiu vir aqui para os Estados Unidos montar a Avenue. Então, numa pegada muito parecida com aquela que eu te falei de 2003, que foi quando a gente estava pela primeira vez tentando dar acesso de mais qualidade para pessoas físicas no ambiente de bolsa. Então, quando a gente falava de investir no exterior, né, a gente sempre vê uma oferta muito voltada só para o private. E o varejo, as pessoas físicas normais, com zero acesso, mas literalmente zero acesso, né? Então, poxa, como é que a gente então coloca um serviço capaz das pessoas acessarem o sistema financeiro internacional de forma saudável, de forma segura, né? A primeira coisa vem com assim, como que a gente coloca isso de pé. Então, a gente convidou aqui alguns investidores super legais para ajudar a gente nesse processo, né? Então, ter credibilidade, ter robustez em histórico é importante para você começar a desenvolver uma instituição financeira, muito porque você vai cuidar do dinheiro dos outros. Sim, né? com certeza. Então, estruturas financeiras aqui nos Estados Unidos são estruturas muito leves. Então, ter o capital adequado nos nossos balanços, ter as pessoas que dão credibilidade, mas também conhecimento para a gente sempre foi muito importante. Então, quem que faz parte aqui da Avenue comigo? Bom, além dos meus sócios executivos que trabalham comigo há bastante tempo, a gente tem aqui no nosso quadro de acionista o Carlinhos Ambrosio, né, ele é presidente da Ambima aí no Brasil, então que seria um mal paralelo com a FINRA aqui nos Estados Unidos, né? A gente tem FINRA, SEC, aí tem a CVM, a gente poderia falar da Ambima, né? A gente tem o Carlos Ambrosio, o Alexandre Audi, que era presidente do Deutsche no Brasil, então um cara que entende muito de mercados internacionais, moedas, o Paulo Lehmann, que é conselheiro lá da Ambev, né? Então, da Vectis também. O Patrick O'Grady foi meu sócio lá na XP, hoje ele é CEO da Vitro, um grande amigo nosso, o Ricardinho do Garantia, enfim, caras com muito histórico, né, no Brasil, que conseguem articular bem com a sociedade e com o público investidor, mas também dão para a gente um privilégio de a gente se aconselhar continuamente, mas também muita robustez no nosso passo a passo, na nossa forma de crescer, né? E aí, por quê? Porque, cara, assim, foi me interrompendo que eu falo bastante. Eu só te perguntar uma coisa ali. Há quanto tempo já o projeto Você teve a ideia da Avenue
Cara, Quanto a tempo gente foi? teve... Da ideia até implementar? Não foi muita ideia, né? Foi uma necessidade, mas em 2016 começou a ficar óbvio para a gente que isso ia ter que acontecer. Então, em 2017, mais ou menos lá no deal da XP com o Itaú, foi quando que a gente começou a sair para montar a operação. Levou 2 anos para desenvolver, né? Então, entre conseguir as licenças, mudar aqui para os Estados Unidos, né? Conseguir ter os arcabouços, os frameworks regulatórios para que a oferta pudesse ser feita. Então, a gente está operacional fazem 12 meses, né? Construindo ela já mais de 3 anos. Nesse pouco tempo, Bruno, a Avenue já em termos de CPFs, né? É a maior corretora da história dos Estados Unidos. Então, se a gente for pegar uns relatórios do Banco Central, né? E é um relatório que não é muito atualizado, né? Geralmente ele demora 1 ano e meio, 2 para sair. O último dado que a gente tem é de final de 2018. São um pouco menos, sei lá, ao redor de 50 mil pessoas físicas brasileiras que investem no exterior, né? Que declararam investir no exterior. Para Isso em você ter ideia, 2018. em 2018. Né? Para você ter ideia, hoje a Evelyn está chegando, provavelmente a gente chega em algumas poucas semanas nos 100 mil clientes. Então, de fato, uma demanda muito reprimida. Né? E uma demanda reprimida que a gente entende que quando começa a vir, vem de forma grande. Então, você precisa de uma elasticidade de sistemas, de conhecimento, de back-office, mas de capital para conseguir acomodar com segurança. Né? E é isso que a gente vem construindo aqui na Avenue. Tem sido assim, um super privilégio fazer a corretora, dar o acesso para o público que quer diversificar internacionalmente, algo que historicamente foi negado ao público. Isso que eu queria saber, Li, na sua opinião, né? Porque pegando até dentro do que o brasileiro tem de opção para investir por aqui, né, sem tirar o dinheiro, a gente vê um negócio meio estranho. Porque a pessoa física ela pode negociar opções, a pessoa física ela pode comprar a ação de empresa que está quase quebrando. Tá me ouvindo, Li? Tô aqui. Tá me ouvindo? Tá, a Tô te pessoa ouvindo. física pode negociar opções, a pessoa física pode comprar ações da Oi. Mas aí, para a pessoa física investir num fundo que vai investir 100% no exterior, ele tem que ser investidor qualificado. Do contrário, ele só pode pegar um multimercado que só tem 20% lá fora, né? Então, essa restrição toda deixou a gente, historicamente, muito alocado no nosso país, que é emergente, e quase zero alocado lá fora, né? E tem uma coisa que é engraçada, a gente escuta muito falar, o brasileiro tem um home bias, é o maior home bias do mundo, ele é muito nacionalista, gosta de investir. Não é porque ele foi negado o acesso. Né? Você só pode investir dentro de casa, porque você vai, obviamente, a consequência disso é um home bias. E o que a gente vê é, assim que você dá o acesso, né, ele vem de forma dramática. Né? Agora, eu acho que o Brasil, em termos de geografia, ele engana um pouco a gente. Né? Porque é um país, 210 milhões de pessoas, né? A oitava economia do mundo. Mas em termos de mercado de capital, ele é muito pequeno. Né? Então, né, deve ser o tamanho, sei lá, chutar Portugal, Espanha. Então, não é. Então, a gente precisa conseguir acessos a ambientes no exterior para ter uma alocação mais saudável. Então, o que a gente começou a ver é que, de forma assim, geral, voltando um pouquinho, esse primeiro passo para o investimento no exterior sempre foi muito entendido como risco. Olha que engraçado, né? Então, De porque fato. o bolso que olha para o investimento no exterior, e a gente pode fazer até um paralelo com o Bitcoin, que eu sei que você gosta bastante. Mas sempre foi muito entendido como uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. Né? Vou para a bolsa. Então sempre foi pro investidor médio, né? Investimento no exterior sempre beirou a ilegalidade. Né? As Por... pessoas têm essa noção ainda, porque quando eu falo, às vezes, sobre investimento lá fora, elas falam, Bruno, mas eu não vou ter problemas com a justiça, com a receita, como se fosse algo ou exclusivo para milionário, né? Ou para alguém que está dando um jeito de fazer alguma evasão de divisas, alguma coisa assim. Essa é uma noção que as pessoas têm. E que não era muito diferente da noção de investir em bolsa no Brasil há 20 anos atrás. É Né? isso mesmo. É bem parecido. Então, basicamente porque o conhecimento ainda é muito baixo. Né? Então, para dar esses primeiros passos, você precisa ter uma segurança, uma infraestrutura mais robusta. Mas, de qualquer maneira, o olhar para o investimento no exterior sempre foi o olhar do risco. Né? Então, pegar um dinheirinho aqui, aquele que eu posso perder,
e comprar ações da Amazon, eu vou comprar ações do Facebook, que também é um jeito, né? É o maior mercado do mundo. E no mundo de juros zero, né, o maior mercado de renda variável do mundo de juros zero, a renda variável tende a se fortalecer. E a renda variável do mundo é os Estados Unidos. Então a gente nunca viu tanto fluxo financeiro vir para os Estados Unidos. Agora, algo mudou nos últimos meses, né? Então, quando a gente chegou a essa crise toda, pela primeira vez, e eu acho que também, vou aproveitar que é contigo que eu estou falando, a gente teve esse paralelo com o Bitcoin também, né? O bolso que olhou para o investimento no exterior foi o bolso de preservação de capital, né? Então, outro lado da alocação. Falou, poxa vida, eu estou aqui tentando preservar o meu capital e, classicamente, como que eu sempre fiz isso? Precisava ganhar da inflação, né, do IPCA. Só que a gente falar que no Brasil não tem o risco da inflação, né, a gente escutou isso nas últimas semanas das autoridades financeiras, para mim me soa estranho, porque o que é a inflação? É a perda do valor poder de compra da moeda. A gente falar que o real não perdeu o poder de compra é dolorido ouvir. Não, né? até quando você Então, falou a primeira vez sobre a questão do brasileiro ele ser interessado em preservação do capital, e por isso ele era meio avesso a correr risco no exterior, né? Mas aí você vê, nesse ano, em 5 meses, foram 42% de desvalorização da moeda. Então, ele acha que está preservando, porque está na renda fixa aqui no Brasil, que está pagando juros os menores da nossa história, praticamente, e não está preservando. É o que você falou. A inflação aqui está dando baixinho, mas pensa em viajar para o exterior agora, né? Quando reabrir aí, vai reabrir a Disney. Como é que vai ser o brasileiro que antes ia? Será que ele vai conseguir, por exemplo? Perdeu o dinheiro, ficou mais pobre. O poder de compra caiu muito, né? E assim, agora, o poder de compra de quem? O poder de compra, assim, obviamente, das classes menos favorecidas da população, ele tem mais uma indexação com o IPCA. Mas a classe investidora, que eu acho que é o nosso público aqui, né? Ele é um público que tem um poder de compra atrelado ao dólar. Então, quando o dólar escapa, que ele se sente mais pobre. Né? Acho que quando estava 4, o pessoal já estava assustado. Quando veio para 6, ficou evidente a necessidade de você se proteger contra a moeda. Obviamente, acho que a gente ainda tem algum estoque para ser queimado no Brasil, mas depois que esse estoque acabar, o reendereçamento de preços vai doer no bolso de todo mundo, né? Vai custar mais caro continuar com o estilo de vida que a gente é acostumado a ter. Então, e nisso, volto lá para o que eu estava falando no começo, né? A diversificação, de forma geral, a diversificação dos investimentos no público de varejo sempre foi muito, muito ruim, né? Uma concentração em ativos de muito baixa sofisticação, né? Poupança, né? Ou fundos, ou CDBs de banco, aqueles que a gente conhece bem, ou fundos de banco, aqueles que a população conhece bem, né? Mas fundamentalmente concentração geográfica, né? Concentração doméstica. Então, toda vez que a moeda desvalorizou, e a gente viveu isso em 99, né? A gente viveu isso mais lentamente ao longo do tempo e de alguns choques. E a gente viveu um outro choque agora, né? Então, fica... E assim, infelizmente, a gente geralmente aprende mais pela dor, né? Então, o que a gente está vendo agora, mas assim, toda a dor te deixa uma lição melhor, né? Então, o que a gente está vendo agora é o florescimento dessa nova categoria na carteira das pessoas, né? Diversificação internacional. E antes até de entrar um pouco mais no que a Avenue fez de diferente, você me lembrou de uma coisa. O meu pai, né, em 98, ele foi para Angola, uma missão da ONU. Meu pai é coronel do exército, né? Tá na reserva. Quando ele foi para Angola, ele ganhou em dólar. Só que na época era 1 para 1. Né? Ele falou que ele foi no pior momento possível, porque em 99 já teve a maxi desvalorização, virou 2 para 1. De repente 3 para 1. 4 para 1. Aí de 4 para 1 baixou. Que foi na época ali depois da eleição. E eu lembro que quando eu comecei a enviar dinheiro para a Avenue, a primeira remessa que eu fiz, eu consegui pegar inclusive valores mais baixos depois, mas a primeira remessa foi a 3,85. E eu mostrei aqui no Instagram, né? E o pessoal, Bruno, você tá doido? O dólar vai baixar, vai chegar a 3. E o dólar baixou um pouquinho, de repente só subindo. E esse ano, todas as remessas que eu fiz, tirando uma agora que eu peguei nesses dias que o dólar deu uma diminuidinha, né? Todas foram com valor mais alto. Só que é aquilo, as pessoas pensam, não vou começar a investir porque o dólar já está muito alto. Só que é no momento onde alguns ativos lá fora estão com preços mais baixos. Elas esperam às vezes, aí o dólar realmente baixa, mas os ativos vão estar melhores. Já se corrigiram. Pois assim, é. E foi uma baita defesa, né? Porque me protegeu durante essa queda aqui. Não, ele na verdade anulou toda a sua queda, né? Se você pensar em reais, mas se já pensar em dólar,
uma economia mais resiliente como a americana, né, consegue ter retornos, quer dizer, consegue se recuperar da crise muito mais rápido. Agora, esse negócio de mandar dinheiro para fora ou começar a diversificar em moeda, ou no exterior, ou aqui em dólar, cara, e é engraçado porque esse negócio tá caro ou tá barato, assim, se você pensa que a sua estrutura de consumo será toda em reais daqui para frente, fica no Brasil. Mas eu acho, e é um acho mesmo, que a vida já é global e vai continuar, vai ser cada vez mais. E se você não pode ter renda em dólar, né, se você não pode ter o seu salário em dólar, pelo menos sua guarda. E a renda dessa sua guarda deveria ser pelo menos um pedaço em dólar, né? Não, até pensando em mais do que isso, né? Isso que você falou é verdade, porque querendo ou não, todo mundo consome em dólar. O cara que come pão e acha, o dólar ele não influencia na minha vida. O pão é trigo, né? Trigo é commodity. E para esse pão chegar no mercado, né, para o trigo chegar lá para o padeiro fazer na padaria, ele veio transportado por algo movido a combustível, petróleo, commodity. Então, tudo isso, a subida do dólar influencia. E a gente já tem gastos em dólar e o brasileiro não tem receita em dólar. Então, ter um patrimônio é bom. Mas tem outros motivos também, além da diversificação que você falou, porque eu já ouvi gente falando que o Brasil, que não investe fora do Brasil, porque o Brasil é a terra da oportunidade. Aí eu penso, realmente, né? O Brasil é responsável por 2% do PIB global e as oportunidades todas estão aqui, no nosso território. Os Estados Unidos é responsável por mais de 20%. Eu até tenho um mapa aqui que eu abri, vou te mostrar, não sei se você já viu, é da Bloomberg. Ele é um mapa diferente porque ele mostra o mapa mundi, mas cada país tem um tamanho do seu mercado financeiro. Olha só como é que ele fica. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui a tela. Virei. Esse aqui é o mapa mundi, com cada país igual ao mercado financeiro. Isso aqui é os Estados Unidos, aqui está o Brasil. Vamos comparar ele. Então, você vai se comparar ele com quem? Ele fica do tamanho da África do Sul. Ele fica menor do que Hong Kong sozinho. Então, você tinha falado de Portugal, ele é maior que Portugal, mas não dá para comparar. Olha o tamanho. Estados Unidos, Japão e Reino Unido, juntos eles dão mais do que o restante Mas olha do lá, todo. Rússia, também estou vendo que está perto, né? Rússia é pequeno também. O que você tem que pensar é assim, você colocaria seu capital na Rússia, pode até pôr quanto? Todo ele? Justamente. Na África do Sul, quanto? Todo ele? Né? Então, essa diversificação em economias mais resilientes, ele é importante. E assim, e a gente está vivendo uma lição disso, né? Então, por exemplo, essa crise de agora, eu tenho escutado muito aqui com economistas americanos, de que é uma crise dos pobres, né? Então, quem sofre muito é quem não tem caixa, quem não tem capacidade de se manter ao longo dos próximos meses. E que os ricos, né, vão se dar melhor ao final dessa crise. E que você deve fazer essa leitura em várias dimensões, Bruno. Na dimensão de uma pessoa, de uma empresa, de uma região e de um país. Né? Então, quais são os países que vão sair melhor? Os que estão mais líquidos, que têm mais caixa, que vão aguentar, né, que têm mais resiliência. Então, até nisso acho que faz mais sentido. E a gente vê um negócio que é o flight to quality. Né? Economias do mundo inteiro, investidores do mundo inteiro, em momentos de estabilidade, que corre para preservar o capital, vem para onde? Vem para cá. Na crise de 2008 foi assim. Né? O epicentro da crise aqui, né? E a migração, a busca por segurança onde? Aqui. Então, não dá para subestimar a potência do sistema financeiro americano para a preservação, mas também para as oportunidades de investimento, né? Não, tem uma coisa engraçada até, né? Os Estados Unidos criaram moeda pra caramba. E aqui no Brasil, quando o Paulo Guedes fala em criar moeda, o pessoal já fica arrepiado, né? Pensando que vai vir inflação. Porque o real, ninguém quer real, né? Não tá faltando real no mercado a ponto de poder criar e achar que ele não vai desvalorizar. Agora, nos Estados Unidos, mesmo com a criação de moeda, o dólar não para de aumentar em comparação com outras moedas. E não para de chegar dólar aí também. O Trump até falou, apareceu uma reportagem aqui, acho que foi no Money Times, replicando um discurso dele falando que é um ótimo momento para ter uma moeda forte. Sim. E aqui a gente quer ter uma moeda mais fraca, né? Então, já está dado o contexto, né? O Paulo Guedes fala, juro baixo e dólar alto é o novo normal. E lá fora ele quer o dólar forte. Então é meio que uma direção já estabelecida, né? E assim, pensa que isso vale para o mundo inteiro. A gente nunca viu aqui nos Estados Unidos uma chegada de capital tão intensa, né? Pessoas do mundo inteiro vindo alocar. Isso, obviamente, ajuda a voltar ao mercado, né? Mas o mundo inteiro jogando liquidez para cá, adicionando mais liquidez do que o próprio
sistema financeiro já alocou. Agora, imprimir moeda, né, talvez as próximas gerações americanas vão ter que pagar essa conta, mas é um problema de longuíssimo prazo. A gente imprimir moeda no Brasil agora, na minha visão, eu não sou economista, mas traria, acho que, consequências muito ruins já no curto, né? Então, esse diferencial de tamanho é importante ter em mente, né? E Li, explica um pouco para o pessoal que nunca conheceu a Avenue, alguns dos diferenciais, assim, porque, por exemplo, antes de começar a ter um pouco mais de contato aí com vocês, eu me dava como desculpa para não investir no exterior o fato de que era muito burocrático, né? Questão de remessa, demorava alguns dias. Como é que funciona essa parte da Avenue? Vocês têm um banco, que é o BEX, que é dedicado a isso? Poderia explicar? Tá, lógico. E assim, não é desculpa não, porque realmente era burocrático, né? Assim, todo mundo já sempre pôde investir no exterior, desde sempre. Só que, dada a dinâmica, né, você tem que fazer remessa internacional, abrir uma conta numa corretora, é uma dinâmica de pessoas ricas, uma dinâmica de quem tem assessoramento pessoal, né? Então, o private tinha lá a secretária para abrir a conta, uma proximidade com o banker para fazer a remessa, né? Ou a pessoa física, o varejo, sempre teve uma dinâmica muito ruim. Então, e fazer isso, um era muito traumático, outro talvez muito perigoso, porque se errar no meio do caminho, né, mandar o dinheiro de um jeito errado, pode te prejudicar, né? Então, assim, como que a gente montou a Avenue? A Avenue é um broker-dealer aqui nos Estados Unidos, né? Então, é uma corretora aqui. E o importante dizer é que, assim, no Brasil, uma estrutura de instituição financeira é algo muito pesado, requer muito capital. E por isso que tem tão pouca corretora, né? Deve ter, lá, 20 corretoras ativas, né? Talvez um pouquinho mais. E dessas aí, a XP leva 70% do bolo do lucro, né? Então, tendência é consolidar mais. Porque assim, é tão difícil, é tão caro você montar uma corretora, né, que fica muito poucos players. Aqui nos Estados Unidos é diametricamente oposto, a gente tem 20 mil brokers, né? Então é uma estrutura muito leve. Então é necessário que, além dessa estrutura, você ponha capital próprio, né? Então, para ter uma musculatura de caixa. Então, o que a gente tem aqui nos Estados Unidos? A Avenue é um broker-dealer, né, uma corretora que a gente consegue rotear ordens para as principais bolsas, aí NYSE e Nasdaq, tá? Só que assim, a gente imaginar que o cara estava na poupança há 2 anos atrás, vai investir no exterior, parece uma dinâmica geracional, né? Uma transformação que vai levar décadas para acontecer. Mas a gente teve uma premissa aqui que era, se a dinâmica, operacionalmente, ele fosse super simples, basicamente como é comprar uma ação aí, né? Ou fazer um investimento aí. Então, o que a gente montou também? Né? Uma operação no Brasil, com uma operação de câmbio, né? Onde a gente tem um relacionamento com o Banco BEX, são super parceiros nossos, né? Provavelmente aqui eu estou vendo que tem 2.500 pessoas acompanhando, né? Provavelmente tudo isso aqui deve ser cliente, ou grande maioria, do Banco BEX. Então, quem é usuário de Spotify, por exemplo, tem seu registro lá. Então, é o maior banco de câmbio, de infraestrutura de câmbio hoje. Então, a gente está conectado nele. E o que isso dá de vantagem? Quem abre conta com a gente na Avenue, aqui nos Estados Unidos, também abre uma conta na nossa operação de câmbio. Isso quer dizer que você faz uma TED para a gente aí no Brasil. Tá? E fazendo essa TED, a gente reconhece e traz, né, depois que você abriu a conta, você faz uma TED para a gente, e em menos de 1 segundo, se você quiser comandar o câmbio, a gente traz ele aqui para os Estados Unidos. Literalmente, menos de 1 segundo, seu dinheiro pode ficar disponível aqui, e aí você já pode fazer seus investimentos nos Estados Unidos. Esses investimentos vêm todos acompanhados aí de um monte de relatório que vão facilitar a vida do usuário, né, que é relatório de imposto de renda, né, todos os cálculos já prontos, todos os contratos de câmbio registrados no teu nome, assim, no nome do cliente final, que é importante para os teus registros, né? E a gente também tem um relacionamento com uma corretora aí no Brasil que chama Vitrio, né? Bom, chama Vitrio, todo mundo já conhece muito bem eles, e através do nosso relacionamento com a Vitrio que a gente fala português, né? Que a gente pode atender o público brasileiro. Então, a gente tem um desenho feito para o acesso ao sistema financeiro internacional acontecer de uma forma super natural, né? É engraçado que o que mais as pessoas respondem para a gente nas nossas pesquisas, logo que eles abrem a conta, eu achei que ia ser mais difícil do que era, né? A operação foi muito mais, a abertura de conta foi muito mais leve, mais simples, né? Eu enviei o dinheiro de um jeito muito mais rápido do que eu achei que ia acontecer, né? E estou investindo em empresas como a Amazon, como o Facebook, só para falar de duas. Então, o que a gente vê é um fator uau, muito parecido com aquele fator uau que eu via em 2003, quando as pessoas compravam a primeira ação aí no Brasil. Então, tem sido, eu acho que o produto está bem azeitado,
né? As pessoas estão conseguindo manipular muito bem, ele é só o primeiro passo. A gente agora está chegando aos nossos 100 mil clientes, então a gente já tem robustez operacional. Recentemente a gente recebeu um aporte de um fundo que chama eBricks, né? Fechou no final do ano passado. E aí com esses novos recursos a gente começou os projetos de desenvolver um monte de novas funcionalidades que vão começar a entrar no ar agora no segundo semestre. Então, você pode adiantar algumas aí? Quero uma próxima pergunta. O pessoal quer saber se vai ter conta bancária, cartão, opções. Os nossos benchmarks são as grandes corretoras americanas, né? Então, a nossa ideia aqui é oferecer todos os produtos, porque a missão na Avenue, no final, não é acessar o sistema de investimentos, é acessar o sistema financeiro como um todo, né? Então, investimentos, né? E não só investimentos listados, né? Como ETFs, ações que a gente tem hoje, mas fundos, opções, todas as classes de ativos que estão por aqui. A gente sim deve fazer banking, então cartões de débito, são muito, né, pagar, receber, né? E agora, o que eu sempre penso muito é no futuro, né, o que a Faria Lima vai ter que aprender é competir com o sistema financeiro internacional. No final, Bruno, sempre teve uma máxima aí que era, pô, você quer perder um cliente, né, na Faria Lima, eu passei minha carreira na Faria Lima, né? E sempre assim, quer perder o cliente, cara, você pode vender o pior produto de investimento para ele, você não vai perder o cliente. Você pode perder todo o dinheiro do cara, você não vai perder. Quer perder a conta, apresenta para ele os Estados Unidos. Porque 3 minutos depois ele vai migrar tudo para lá. Porque a competitividade dos serviços financeiros daqui é tremenda. Sabe o seguinte, um cartão de crédito, vamos supor, tá? Produto simples, né? A taxa ao ano de um cartão de crédito aqui, ela respeita se for de um banco, tem uma regrinha que é o non-fair lending. Acima de, acho que 25%, 30% ao ano é non-fair. Pode fazer, mas é uma outra regulação. Não é mais justo, na opinião deles. Vamos botar assim. Então, se você pegar assim, os bancos digitais aí no Brasil, que tem os cartões mais baratos, chuta quanto que é ao ano? Vai passar de 100% ao ano, pô. 400%. Em média 500. Então você está falando de algo em torno de 20 e pouco para 500. A competitividade é muito diferente. Então o que a gente pensa como missão aqui é conectar esses mercados para que todo mundo possa ter acesso ao sistema financeiro americano de forma ampla, né? A ponto de poder escolher qual produto é melhor eu tomar no Brasil, qual produto é melhor eu tomar aqui nos Estados Unidos. Isso é ótimo, porque, por exemplo, né, até voltando para a parte de ações, a gente fica restrito aqui a um universo de 400 empresas e às vezes o investidor brasileiro quer investir em tecnologia, ele vai ter 3 opções, 4. Sim. E você pega o valuation dessas empresas com preços esticadíssimos, enquanto lá fora você vai ter um Google negociando a 30 vezes, né, o preço-lucro, um Facebook que durante essa crise está batendo 800 milhões de lives, de visualização em lives diárias, está subindo quase 10% no ano. A gente até pode falar que tecnologia até agora se comportou quase como um hedge, né? Porque subiu, ela compensou. E a gente não tem isso aqui no Brasil. Não, assim, uma economia muito pequena e ainda muito atrasada, se for ver em relação às oportunidades do resto do mundo. E mais, o que eu acho que, assim, só para falar de mercado de ações especificamente, as marcas que são listadas aqui são as marcas do nosso dia a dia. Então é muito mais fácil de analisar, né? Saber o que você está comprando, saber a hora de comprar, também entender a hora de vender, né? Não é abstrato ao ponto... Eu sei que eu tinha meus investimentos aí no Brasil em algumas ações que eu nem sabia o que faziam, né? Basicamente eu olhava o balanço delas. Eu falei isso ontem e repostei hoje no feed ali do Instagram. Hoje está diminuindo, né? Porque o pessoal está tendo mais contato com bolsa aqui no Brasil. Mas quando eu comecei a usar o Instagram para falar de investimento, chegava um pessoal bem cru, né? Cara que nunca ouviu falar de bolsa. E esses caras, quando chegavam, eles não chegavam perguntando, Bruno, como é que eu faço para comprar a Sinqia? Como é que eu faço para comprar, né? A Petrobras até falavam, mas ninguém perguntava de Banco Inter. O pessoal perguntava, Bruno, quer dizer que pela bolsa eu consigo comprar McDonald's? Consigo comprar Coca-Cola? Consigo comprar Apple? E eu tinha que falar, olha, consegue, se você tiver mais de 1 milhão, porque você pode pegar um BDR dessas empresas aqui no Brasil. Só que com todas as restrições, uma liquidez que é pífia, né? Tem muito menos gente negociando BDR, tem menos gente negociando BDR do que gente nessa live. Sim, é isso, basicamente. Sim. Porque o pessoal que tem mais de 1 milhão tá aí fora, pô. Então, e é um produto, assim, se você pode comprar o produto final, você não deve comprar um derivado dele.
a gente teve agora, com, por exemplo, não teve o IPO da XP aqui, uma série de fundos que foram criados para fazer uma compra de um ativo específico. Você lembra, pouco tempo atrás a gente tinha no Brasil o fundo para comprar ações da Petro. É a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala assim, você comprar um ativo listado aqui por aí é igual comprar um iPhone no Shopping Iguatemi, né? Você vai ter um monte de intermediários, não que seja ruim, é bom você ter acesso, mas você vai ter um monte de intermediários no meio que botam preço, custo no preço, né? Tiram liquidez, então só para ficar ali no aparelho celular, vamos supor. Se comprar ele aí, a assistência técnica é diferente, os preços são diferentes, vêm carregados com um monte de custo de intermediação, né? Então é melhor, se você tiver o acesso ao ativo final, que busque o ativo final, tá? Ao invés de você ter os veículos de acesso intermediados. Mas eu acho que assim, essa abertura ela é gradual, né? Ela também não pode sair escancarando tudo. Acho que os programas de BDR, embora muito, muito pequenos, vão crescer, né? Tomara que os fundos de investimento no Brasil possam investir mais de 20% no exterior, né? Tomara que a gente possa falar de ativos cada vez mais. Hoje, por exemplo, para a gente falar aqui com você, tem uma infraestrutura regulatória por trás tremenda, né? Então, esse tipo de abertura vai acontecendo, né? A ponto de ficar natural a oferta de serviço, a busca por informação, o conforto para o cliente. Então, acho que é só o começo de uma história bem longa. Bacana. E outra coisa que perguntam ali, pessoal que já investe lá fora, né? Muita gente até me passou para te elogiar a questão de ter suporte em português. O pessoal achou que é um diferencial. E da parte do imposto de renda que também fica bem facilitada. Mas eles queriam saber, inclusive a Avenue até, ela diminuiu taxas de corretagem agora, se vocês têm planos futuros para diminuir ainda mais essa taxa. Como que funciona isso na cabeça de vocês? Tem sim, mas antes de entrar em corretagem, eu ia falar do que você falou, suporte em português. Só parte, né? Porque assim, não é só o suporte em português, é um suporte certificado por pessoas que têm background no mercado brasileiro. Então, para pegar um exemplo, a Letícia, a nossa head de atendimento, foi head de atendimento da Ágora durante anos. Então, conhece o público, né? Ela é certificada aqui nos Estados Unidos, tem todas as certificações, conhece pra caramba, né? Mas também tem para um termo bem aberto, assim, tem muita manha de como atender bem um cliente varejo iniciante, né? Ou que está iniciando seus investimentos no exterior. Agora, indo para a corretagem, sim, eu sempre tive uma visão de que assim, você precisa crescer para baixar preço. Se você baixa preço para crescer, você geralmente tem problemas sérios, porque em algum lugar você vai desinvestir, Bruno. Só fazer um comentário sobre isso, né? Isso fica bem nítido aqui no Brasil, num dia de pregão agitado. Você não consegue acessar uma corretora. Não, e aí, sempre que eu tentei acessar a Avenue, tá normal. Lá fora funciona numa boa que tudo cai, tudo trava, né? Porque imagina assim, cara, se você você não tem receita para fazer seus investimentos, você vai fazer o desinvestimento onde? Onde ninguém vê, né? Vai acontecer na crise. Então, a gente sempre foi aqui numa visão de crescer para diminuir preço. Agora, a gente já cresceu, né? Então, a gente teve um crescimento grande nesse primeiro ano, né? Superou bastante nossas projeções. Então, a gente já fez uma primeira diminuição, né? Tendo corretagens muito pensado para o iniciante, ou seja, $1 para iniciar. Agora, eu acho que isso tende a zero, a gente vai caminhar para isso, né? Mas com responsabilidade, fazendo do jeito certo. Não vai demorar. Tá? Sabe que a primeira corretora a testar o produto zero no Brasil foi a Win. Né? E deu super certo. Né? Agora, dá super certo quando você consegue fazer pensado. Né? Os produtos de corretagem... Quando a gente começou aqui nos Estados Unidos, e você foi um dos nossos primeiros clientes, né, Bruno? A Avenue era mais barata. Né? A gente tinha... As corretoras cobravam em média R$6,50, né? E a gente cobrava ali a partir de R$2,50. O que aconteceu foi que o movimento corretagem zero aqui veio, boom. E a tendência, ele é futuro. Né? Eu sempre achei que corretagem é o jeito mais transparente de você cobrar por algo. Né? As corretoras cobram zero, elas na verdade têm outros custos em outros lugares. Né? Tem uns spreads aqui ou ali, ou os eventos corporativos. Mas, enfim, é uma tendência. Né? E a gente está estudando, já estamos modelando. Em breve a gente deve vir com mais reduções, né? E mais... Porque no final é acesso. Né? Então, para o pequeniníssimo investidor, a corretagem no longo prazo pode impactar. Até o momento que ela não impacta mais. Né? Mas quem tem carteiras muito, muito pequenas,
Geralmente tem essa percepção de, pô, a corretagem vai machucar, né? Depois, no tempo, ela sai, mas para o iniciante, para o cara que está começando, ou para carteiras menores, é importante. Então, a gente vai caminhar nessa direção. Bom, vou lembrar o pessoal também, vou colocar depois nos stories, tá, gente? Mas o Lee me disponibilizou um link que ele dá acesso a 10 corretagens gratuitas. Então já seria uma mão na roda, principalmente do pessoal que vai mandar um número menor de recursos a ponto de talvez a corretagem ela tenha um peso proporcional um pouco mais alto, né? Então, acho Só que para já lembrar, ajuda. assim, hoje a corretagem em ordens até $100, ela é $1, né? De até $1.000, 1,50. Aí depois, me fugiu aqui, acho que é Vai, 4,60 e acho, 8,70. acho que até 2.500 vira 4 alguma... Não, vira 3 e depois vira 4 alguma coisa. Desculpa a minha falta aqui. É que mudou essa semana, ou semana passada, e ainda não tá fresco aqui. Mas, de novo, acho que a tendência são corretagens zero e outros serviços sendo cobrados. Não sei. Então, a gente está estudando, estamos modelando. Enfim, o importante é a gente conseguir dar acesso de qualidade, seguro, né, eficiente e com os preços justos, com os preços corretos. Li, aproveitando que você falou de segurança, que é uma outra dúvida que chega bastante aqui. Na minha visão, a maior segurança que existe é você usar uma instituição sólida, né? Ou líquida, como você falou, com bastante caixa, bastante patrimônio para se investir. Mas fora isso, explica um pouco para a pessoa que nunca teve um contato com o mercado americano, como que funciona o mecanismo, por exemplo, do SIPC, como é que é essa parte de segurança aí desse mercado? Tá, então, diferente do mercado, igual eu falei um pouquinho tempo atrás, diferente do mercado brasileiro, onde a instituição financeira já nasce muito robusta, ela já tem muito capital e por isso tem muito pouco. Aqui nos Estados Unidos, uma corretora ela é muito leve. Você tem corretora que consegue abrir com $5.000 de capital mínimo. Ou seja, nada. É muita lojinha. Aqui é comum, é um mercado muito maduro. Então, os mecanismos de proteção tendem a atuar de forma mais intensa. Então, aqui é o contrário. Aqui é muito fácil você iniciar e o enforcement depois em cima de você, os controles em cima de você, se eventualmente acontecer alguma coisa, são maiores, né? Mas é uma sociedade de trust. Você começa fácil, mas se fizer uma bobeira, você está bastante prejudicado, vamos falar assim. Aí você tem dois mecanismos, né? Você tem, na verdade, o seu membership no FINRA, que é como se fosse o paralelo da Ambima, né? Ela é uma É um regulador, autorreguladora. né, da indústria. Ela é um regulador privado, é uma autorreguladora, né? Mas ela que licencia e certifica não só a nossa empresa, né, as corretoras, mas também todos os nossos funcionários. Então, quero dizer, vai falar com alguém no telefone, pede para ele o número de certificação, entra no site da firma e vê se o cara realmente é certificado. Isso é o mais importante. Tem até Tá? o link no site de vocês, direto para a página da FINRA, onde tem lá os dados da Avenue. Exato. Né? E dos funcionários também. Tá? E depois a gente tem o SIPC, que é, assim, mal comparando, uma espécie de FGC daí. Então, o que ele diz? Pô, no eventual fraude, no eventual quebra, no eventual descontrole, né, porque assim, pode dar bobeira se a gente se descontrolar. Putz, perdemos todos os dados do cliente e não sabemos de quem é a ação, vamos supor. Né? Entra o SIPC. E aí ele garante até $500.000, né? Quem fizer o claim, você vai lá, vou ter que fazer o claim. Então, aí no Brasil você não vai no FGC, levanta a mão e fala, quero meu ressarcimento. Que você viria no SIPC, pediria esse ressarcimento. Então, até $500.000 você teria esse ressarcimento, sendo 250, a partir de grana, até $250.000. Como nosso público é varejo, né, geralmente isso cobre grande parte assim, quase que a totalidade do público. $500.000 hoje são 3 milhões de reais, né? Então, cara, é um valor de seguro muito alto que temos aí. E só dando um exemplo, gente, para mostrar como nos Estados Unidos essa estrutura ela é realmente mais robusta, aqui no Brasil a gente tem um FGC, como o Lee falou, que ele dá uma cobertura de até 250 mil por CPF em cada instituição financeira e 1 milhão no global. Só que, se a gente tiver uma quebradeira muito grande de bancos aqui no Brasil, o FGC ele pode quebrar junto. E nos Estados Unidos a mesma coisa pode acontecer. Por isso que eu falei que o melhor seguro de todos é você ter uma corretora robusta mesmo, né? Só que lá fora, na crise de 2008, quando, se eu não me engano, era o quinto ou quarto maior banco americano quebrou, que era o Lehman Brothers, aí tinha um mecanismo que era parecido com o SPC. Ele existe até hoje, mas é só para banco, que é o FDIC, que ele cobria $250.000. E esse mecanismo quebrou junto, e o governo foi e resgatou. Porque a gente está vendo nessa crise, os caras estão criando 10 trilhões de dólares, mas o dólar continua forte, né? As pessoas continuam querendo dólar.
Então eles têm em termos, né, chulos, aí, uma bala na agulha que a gente não tem para fazer esse tipo de coisa, né? E assim, se você chegou, né, se você chegou no limite onde seus clientes estão indo lá no FDIC, no SIPC, pedir o claim, pô, você fez uma bobeira grande. Então, ter robustez no seu equity, né, dinheiro, solidez no seu balanço é importante. Aqui no nosso caso de Avenue, a gente já fez alguns grandes investimentos. No total, a gente tem dezenas de milhões de dólares já em investimentos, né, em liquidez nos nossos controles. Isso garante para a gente não só a capacidade de continuar investindo em sistemas, em evolução, mas também ter equity para dar segurança, né? A gente fala, ninguém quer guardar dinheiro em cofre de papel. E no final das contas, Bruno, a maior missão de uma instituição financeira é e sempre vai ser a boa guarda do dinheiro dos outros, né? Então você tem que buscar uma instituição, né, que tenha caixa, que tenha capacidade de continuar investindo, que tenha, acho que, credibilidade, os sócios que saibam o que estão fazendo. E para mim é um privilégio ter os sócios que a gente tem, porque, bom, além de ter o nome deles ajudando a gente a criar robustez, também é um privilégio de saber tudo que eles já fizeram na vida e poder roubar um pouquinho de conhecimento cada dia, né? Bacana. E uma outra pergunta que eu ia fazer sobre a questão da Avenue também. Você tem uma taxa de corretagem bem baixa para essas ordens até $100. E aí muita gente pensa, poxa, investir no exterior é coisa de rico, né? A imagem que as pessoas têm. Na tua opinião, até pegando aquele mecanismo que a Avenue tem de poder comprar ação, poder comprar frações de uma ação, né? Aqui no Brasil a gente compra uma ação, aí você pode comprar 0,0001 ação. Na tua opinião, tem volume mínimo, limite, assim, sabe? Tem que ter tanto para investir no exterior? O que você acha disso? Cara, aqui nos Estados Unidos, de novo, o maior mercado de ações do planeta, né? O mundo inteiro investe aqui, né? Ele é um mercado que ele dá boas-vindas a investidores de todos os lugares do mundo, né? Se a gente quiser ficar só na sociedade americana, são mais de 200 milhões de contas individuais investindo, né? E aí você vai ver, vai ter milionário, vai ter cara médio, vai ter gente com menos patrimônio. Então, o micro-investment aqui é uma coisa muito, muito comum, né? Então, esse negócio uma coisa que eu nunca entendi no Brasil é por que a gente negocia em lotes de 100, né? Também não vejo sentido Cara, nisso. E depois que eu vi o mercado americano, que eu pensei, por que aqui é desse jeito, né? Não tem por que ser. Eu passei, sei lá, 15 anos da minha carreira conversando com cara, que katsu a gente não negocia no unitário, né? Sempre, a gente teve lá histórico, né? Tinha o pregão, você precisava negociar em volumes maiores, porque tinha menos capacidade, mas isso passou faz tanto tempo. Mas enfim, aqui a gente negocia de um em um. Agora, de um em um tem ações igual a Amazon, que são 2.000 e cacetada dólares, né? Então, como é que você diversifica isso? Como aqui você faz a custódia dentro das clearings, né? Você consegue fragmentar essas ações. Então, você pode comprar até 8 casas decimal de uma ação, por exemplo, no nosso caso. É um Bitcoin. Na prática é isso. É um Bitcoin. Fracionável. Sem perder os direitos de titularidade. Quero dizer o quê? Seu direito a voto e seu direito ao dividendo. Então, isso é super legal. E essa fragmentação, ela permite uma coisa só, que é a diversificação. Mesmo para quem tem carteiras de menor valor, né? Então, assim, é muito, muito legal. Tá? Dando um exemplo prático, gente, disso que o Lee falou, aqui no Brasil a gente negocia, por exemplo, vou comprar a Petrobras, 100, 200, 300, ou uso o mercado fracionário de 1 a 99. Lá fora, é igual o fundo imobiliário. Não tem esse negócio de lote. Você pode comprar 1, 2, 3, 4, 137, né? Só que nesse exemplo até da Amazon que o Lee deu, vamos supor que eu queira mandar lá para fora, tô sem nada de dinheiro, vou enviar R$100. R$100 num câmbio de 5,70, eu vou pagar 38 centavos de IOF, que é o único imposto que tem para enviar dinheiro lá para fora, e vai sobrar uns $17 para mim. Com esses $17, eu consigo comprar, embora a Amazon esteja custando 2.000 a ação, consigo comprar 0,00003 de Amazon. E aí eu tenho Amazon na minha carteira. Eu sou dono de uma fração de uma ação. Aqui no Brasil não tem como fazer isso. Então, lá fora, minha opinião, né? Mas eu vi que casa com a do Lee, é que não tem um limite, assim, sabe? Não tem um mínimo para você enviar. Na verdade, com qualquer dinheiro hoje já dá para começar a investir lá fora. É muito democrático mesmo. E sabe o que é legal? A gente não ter mínimos garante uma coisa, a capacidade de experimentar, né? Então, isso é um curso que você faz com o valor que você quiser, né? Se você quiser abrir uma conta na Avenue, mandar, sei lá, R$50, R$10,
para entender como é que funciona o sistema, como é que o câmbio vai ser feito, como que você faz uma alocação, fique à vontade, né? E eu acho que é assim que a gente também garante conforto para as pessoas. Não precisa abrir e mandar um dinheirão preto. É. Não, né? Vai lá, faz uma experimentação, vê se é para você, se você se sente confortável, enfim, aí você toma uma decisão. Então, essa é a beleza do não ter mínimos, né? Garantir a experimentação também, né? Não. As pessoas ficam nervosas, né? Se tivesse um mínimo de 5 mil, o cara já manda, fala, meu Deus, 5 mil, se dá algo errado. Agora, se não tem mínimo, o cara que você vai mandar 100 reais, como eu falei aqui, ele vai estar mandando 100 reais, vai cair, vai ver todo o processo como é e vai poder ter um pouco mais de conhecimento sobre esse mercado. E a gente está chegando a quase 1 hora aqui. Antes de pedir uma mensagem final sua, eu vou aproveitar que você é um homem de negócios, né? Não sei se o pessoal pegou todo o começo da live, mas o Lee estava à frente, por exemplo, de uma das marcas que hoje é conhecida, que é a Clear, né? Então, muita gente que deve estar assistindo a gente, na hora de comprar ações, usa a Clear, ou pelo menos sabe que existe. Você tem algumas recomendações para o pessoal que quer aprender mais sobre negócios, ou sobre mercado no exterior, algumas leituras que você acha que sejam importantes? Você diz de investimentos ou de empreendedorismo? Assim? Livro que você acha assim, Qualquer poxa, coisa. esse aqui tem que ser lido. O negócio que eu de cabeceira é ler em startups, né? Acho que tem que ler, né? Faz parte do dia a dia, do jeito que a gente toca a empresa aqui. E agora, eu acho que para o investidor, para ele começar, melhor do que ele ler grandes publicações editoriais, é se informar do que está acontecendo, né? Comece a ler um pouquinho sobre economia em sites internacionais, né? Não só porque a cobertura econômica feita aí no Brasil, ela é muito doméstica também, né? Então, é engraçado que você lê muito pouco sobre o que acontece, você vê o resultado corporativo, sei lá, da Magnesita, mas a gente não tem cobertura sobre o resultado do Facebook, da Coca-Cola. E tem um outro ponto também, a cobertura aqui, muitas vezes, ela dá foco no que não é o foco. Tipo, a Petrobras, ela teve um resultado operacional ótimo agora, né? Mas teve um prejuízo, basicamente, por conta de um impairment. Pegaram algumas coisas que valiam tanto e viram, agora vale tanto. Qual foi a manchete? Petrobras com maior prejuízo em não sei quanto tempo. Sendo que não era o prejuízo. Meio que vira um negócio político, né? Você quer atingir o governo? Então bota lá, o estatal com prejuízo. Então, a cobertura também não é, né? Aqui também é assim, viu? Os caras também não são bonzinhos com o governo, não. Mas o legal daqui é que você começa, quando nessa parte corporativa, a entender melhor o mercado, né? Como o jeito do americano falar sobre como a Apple está indo, por exemplo, lançou um aparelho novo, lançou um iPhone 70, né? Como que essa venda, se o público gostou ou não, afeta as ações, quer dizer, é um mercado mais próximo da população. Então, o que eu recomendo cara, passa a ler um pouquinho de cobertura econômica internacional, para você ver como que a gente vive numa ilha aí, né? E como tem mais opção no resto do mundo. Tem algum site que você acha que é interessante? Um que você acessa mais? Acesso bastante a Avenue aqui, ó. Brincadeira. Não, tem vários, assim, Seeking Alpha, Mental Full, né? Mas, de forma geral, assim, a CNBC, eu acho que cobre de um jeito... Bacana. Tem um que eu gosto, assim, que eu olho de vez em quando, é o Market Watch. legal. Eles soltam várias coisas por dia, assim, acho que é interessante para pelo menos estar mais informado, né? Site antigo e, sempre fez muito sucesso aqui, gigante. Bacana. E vou te agradecer então e pedir para dar um recado final, falar alguma coisa aí para a nossa audiência. Cara, eu queria, agradecer a presença, o convite e convidar todos a entender um pouquinho o mercado internacional. Acho que se ainda não está pronto para investir, para se diversificar internacionalmente, pelo menos abrir uma conta e ter um acesso, entender como funciona, né? E garantir que a infraestrutura está dada para você, você precisa ter. Tá? E que comece a gente entender que nossa vida é global, vai ser cada vez mais, e que sim, é seu direito usufruir de acesso em todos os cantos do mundo, e que liberdade econômica é algo que a gente defende e a gente vai ver cada vez mais intenso nas nossas vidas. Perfeito. Li, muito obrigado. E como meu recado final, gente, eu vejo o investimento no exterior como benéfico em várias frentes, né? A gente falou aqui de diversificação, falamos sobre essa questão de equilibrar os seus gastos, que em parte são em dólar, com uma questão de, pelo menos, se você não tem uma receita, que
que você tem o seu patrimônio, uma parte dele, né, 10, 20% que seja, ou até menos inicialmente, mas alguma coisa lá fora para que você não seja tão afetado por uma desvalorização do real. Só que tem um outro ponto também, que vai ficar como mensagem final, que para mim é mais importante do que tudo que a gente falou aqui, que é a questão da sobrevivência. Eu já dei um exemplo no Instagram, colocando lá um perfil fictício de um cara chamado João. E eu falava que o João era um funcionário público, inteligente, começou a investir o dinheiro dele, porque ele viu que não deveria depender de governo, e ele foi comprando ações, foi comprando fundo imobiliário, tudo no mercado local. Fez uma previdência privada e foi investindo com disciplina ao longo de 20 anos. E no final eu perguntava, você acha que João se aposentou bem? E geralmente o pessoal pensa que sim, né? Só que pode ser que não, porque esse João ele pode ser o Juan, que morava na Venezuela e fez isso durante 20 anos do governo do Chávez/Maduro. Esse cara não tinha um plano B. Enquanto quem tinha um plano B conseguiu sair do país muitas vezes, né? Você deve ter vizinho venezuelano aí, porque mais... veio um monte que foram para aí. Cara, tem dois tipos de venezuelano aqui. Tem o que veio na década de 90, magnatas. E tem o que chegou no passado. Né? São histórias de... Os caras estudaram na mesma escola, mesmas turmas, mas realidades financeiras completamente diferentes. Pois é, então tem que ter esse pensamento da sobrevivência. Lógico que a gente não imagina que algo assim vai acontecer, a gente espera que não aconteça, mas não é porque eu não acho que vai acontecer que eu não posso me dar o luxo de não estar preparado. Então, por isso que eu gosto de ter uma parcela do meu dinheiro lá no exterior. O recado final é esse, gente. Eli, muito obrigado pela presença, viu? Valeu mesmo. Legal, Tu. Sempre precisar, tamo aí, Brunão. Tchau, gente. Tranquilo. E, pessoal, boa noite. Vou encerrar aqui então. Valeu, pessoal.